Pronto. Professor, só mais uma coisa também. Eu queria saber se essa última prova também já foi definida que vai ser prova, ou vocês estavam em dúvida se seria trabalho ou prova, então vai ser prova mesmo. Não, vai ser prova. Tá bom. É meio inviável fazer trabalho, meio inviável. Estamos tentando se virar aqui, né? Bom, então estamos gravando. Bom dia, pessoal. Tem uns 28 aí, falta bastante gente ainda, mas vamos começar, né? Então, a ideia é aqui. Isso daqui eu posso fechar. Aqui, custos. Opa, fechei sem querer. Isso daqui é o que o Cassiano viu com vocês na aula passada, mas aquela ideia dos custos fixos e custos variáveis, uma relação de custos variáveis, eu não sei se ele estava exatamente mostrou esses mesmos componentes, porque essas coisas variam entre planilhas, né? Esses eram da planilha clássica que ele mencionou, do GIPOT e da IBTU, as empresas do governo federal que foram extintas, né? Eu depois vou mostrar aqui, aliás, deixa eu pegar ela já, senão eu vou esquecer. Oi, Orlando, bom dia. Bom dia, Cassiano. Tudo bem? Consegui chegar. Um pouquinho atrasado. Obrigado. E eu lembrei de pôr para gravar, faz 1 minuto que eu pus. Ótimo. Tá? É melhor você gravar? É melhor eu interromper e você gravar? Não, você colocou para gravar, ele vai aparecer para mim, porque foi eu que criei a sala. Tá bom, então. Tá ok, bom. Deu tudo certo aí nas suas atividades? Deu, tudo tranquilo, tudo encaminhado. Tá? Então, tá bom. Então, você segue aí, tudo bem? Oi? Você segue aí com a aula, tudo certo? Tudo tranquilo? Sigo com a aula aqui, tranquilamente. Pode... Então, tá bom. Quando der umas 10 e pouco, eu abro a enquete aqui da presença também. Só me avisar que eu... Tá, obrigado, então. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá. Então, eu estava só lembrando o que a gente viu lá passada, a ideia dos custos fixos e variáveis, essa listagem de itens de custos variáveis e custos fixos. Vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Os itens de custos variáveis, esses itens são estimados, o custo por quilômetro, porque são itens que são consumidos à medida que o veículo roda, seja combustíveis, lubrificantes, ou sejam chamados itens de rodagem, que é pneu, recapagem, essas coisas assim, né? E tem o tal de despesas com peças e acessórios, que às vezes está lançado como custo variável, às vezes está lançado como custo fixo, mas é sempre uma aproximação, porque, na verdade, ele é uma mistura de itens que são consumidos à medida que você roda com o veículo, e tem outros itens que simplesmente, com o tempo, requerem substituição, né? Então, ele é uma mistura. Tem a gente que chamava de semifixo ou semivariável, mas, na verdade, eles podem aparecer, mas tudo sempre é uma aproximação, porque é um item baseado em milhares de itens, né, que compõem o que é um ônibus. Os itens de custo fixo, principalmente custos de capital, depreciação e remuneração, né? Lembrando que a depreciação é simplesmente a recuperação do valor perdido pelo equipamento. A remuneração é uma taxa de juros que se aplica sobre o capital que o empresário de ônibus, digamos, investiu na sua frota, nos equipamentos para manutenção, nos terrenos e edificações para aquela operação, e ele espera uma remuneração, ele espera uma contrapartida. Eu estou colocando esse capital aqui, meu empresário, à disposição da sociedade para oferecer um serviço de transporte público, eu quero algo por isso, porque se eu não tiver algo por isso, eu vou colocar o meu capital em outro lugar onde eu seja remunerado por ele, né? Então, a ideia da remuneração do capital. Então, os custos de capital, as despesas com pessoal, outras despesas administrativas, né? Então, a gente viu isso com o Cassiano na aula passada, e viu também, depois, que, em geral, olha, custo fixo
compõem a maior parte dos custos, no caso dos ônibus, se a gente pensar no metrô ou outros modos que têm custos de capital mais elevados, essa proporção pode ser diferente, né? Mas, no caso dos ônibus, em geral, eu tenho uma proporção aí de 75%, 80% de custos fixos, né? E se eu olhar essa diversidade de itens, o Cassiano mostrou aqui um exemplo de uma planilha de São Paulo, de alguns anos atrás, né? A gente olha, custos com pessoal, 43%, custos com combustível, 20%, e custos de capital, depreciação e remuneração, tá? Então, eu tenho esses 3 custos aqui, ó, 15, com 20, 35, com 43, é cerca de 80%, pelo menos, dos custos estão concentrados nesses 3 itens. Quando a gente vê um ônibus passando lá, aquilo está custando principalmente tripulação, mais o pessoal que está no back-office lá, ou na manutenção, ou na administração, né? É o combustível que está sendo consumido, tem uma parcela pequena que está associada aqui como lubrificantes, e os custos de capital, em particular, eles são, na sua maior parte, vinculados a veículos, que é o grande quantidade de capital colocada à disposição pela empresa é na sua frota, né? Porque a gente tem empresas grandes relativamente, então são frotas grandes também, tá? Então, essa é a ideia, a gente concentrar nesse foco. Dado que esses são os 3 itens principais, vamos olhar, entender um pouquinho, e foi aí que a gente parou. Eu preciso soltar aqui. Os fatores que afetam esses itens de custo. Eu vou fazer ao contrário essa planilha, esse slide. Ele tem aqui uma série de itens que afetam esses 3 itens, grandes itens de custo, de pessoal, de capital, vinculado à frota, e de combustível. Os custos de combustível, quer dizer, o consumo de combustível, portanto, os custos de combustível, dependem do tipo de relação peso-potência do motor, né? Se existem, um mesmo ônibus pode ter motor com diferentes potências, e muitas vezes a própria empresa tem preferências com relação a isso, mas que tem a ver também com a região que ela circula. Se ela circula numa região de topografia mais acentuada, eventualmente ela precisa de um veículo de mais potência. Se ela trabalha em linhas que são muito carregadas, ela precisa de veículos com mais potência, né? Então, a relação peso-potência, os carregamentos das linhas, o estado de conservação do veículo, em particular do motor do veículo, em particular do bico injetor de não sei o que, etc. e tal. Tem um item em particular que é a regulagem dele, é fundamental para ser econômica a operação dos veículos, né? Além disso, tem o tipo de pavimento. Um ônibus que circula, por exemplo, na periferia, num bairro com vias não pavimentadas, tem um consumo maior de combustível daquele que está circulando num pavimento de boa qualidade. A topografia, obviamente, provoca maior ou menor consumo do combustível e hábitos de direção do motorista, né? Então, eu sei, uma vez eu vi uma tabela dessas, a minha memória pode estar me traindo, mas se você pegar um ônibus novo, andando na velocidade econômica, sem variação, num trecho plano, etc. e tal, e pegar um ônibus mal conservado, mal regulado, subindo a ladeira, supercarregado, o consumo poderia variar entre essas duas condições numa proporção de até 10 vezes. Esse é um número que eu tenho na cabeça, eu não encontrei mais essa fonte, mas o que sobrou na minha cabeça é isso, quer dizer, pode variar muito, tá? Então, é um item para prestar atenção. Os custos de capital dependem dos tipos de veículos. Se eu estou usando veículos que são mais caros, um articulado, um ônibus elétrico, alguma coisa assim, isso daí, obviamente, vai envolver despesas de capital, um investimento na frota maior. E a gente já sabe que a idade dos veículos interfere nisso daí.
interfere de duas formas. Eu vou tentar usar esse cantinho aqui e fazer um desenho, hein? Vamos ver se dá certo. Um desenho bem... A seta saiu ao contrário, tudo bem, tá? Não me recriminem, né? Aqui são anos. Aqui é valor. Não tem anos. E o anos veio junto, espera aí. Valor sobre valor de compra, de valor inicial. Está pequenininho aí, mas... Vamos, opa, ele vem comigo. Por que ele vem comigo? Eu preciso fechar ele. Tem que dar um Enter, Orlando. E quando você fecha, você perde. Acabo de perder. Tem que recomeçar. Tá, mas isso é interessante de ver, vale a pena. Vamos lá. Anos, Enter. Valor sobre valor inicial. Não é exatamente isso. Mas, ou seja, a gente viu que essa curva aqui faz algo assim, tá certo? Então, quando passa de... Cadê? Digamos que aqui sejam 2, e aqui seja... Opa! Que às vezes eu arrasto ele e às vezes não? Onde você clicar, ele vai parar. Então, se você clicar, clica onde ele estava. Como é que ele volta? Aqui mesmo? Volta, pronto. Então, clique em algum lugar. Aí. 2. Aí dá um Enter. Isso. Ele ficou meio escondidinho ali, mas... Espera aí. 3. Então, o que acontece é o seguinte, nesse período aqui, quando um ônibus... Né, aqui é o seguinte, no começo, o ônibus vale o valor inicial. Você comprou um ônibus novo, e ele vale 1, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo valor. Ele vai perdendo valor. Então, olha, quando o ônibus envelhece de 2 para 3 anos, se essa é a curva de depreciação dele, vejam que eu desenhei uma curva não linear, que reflete mais proximamente a realidade do mercado, digamos assim, né? Que deprecia mais no início do que no final. A queda aqui é muito menor a cada ano, até chegar a um valor residual que permanece até valor de sucata, que fosse do ônibus, né? Que não é bem assim, porque as empresas negociam ônibus, eu já comentei com isso. Ontem mesmo eu estava lendo um negócio das dificuldades de você substituir a frota por ônibus elétrico aqui, porque parte dos ganhos da empresa vem dessa comercialização de veículos usados. E para ela comercializar veículos usados, ela vai vender para um município menor que vai comprar um ônibus a diesel, não vai comprar um ônibus elétrico mais caro. Quem teria potencial para isso seria a empresa maior que opera aqui em São Paulo, né? Então, ela não compra, ela não tem interesse em ter ônibus elétrico, porque o negócio de venda de ônibus seria prejudicado, né? Então, assim funcionam as coisas. Então, veja só, aqui, então, essa perda aqui, ó, essa perda é a perda por depreciação, que depende da idade do veículo. Então, se eu tenho uma frota que é essencialmente nova, ela tem um alto custo de depreciação. Então, não é necessariamente interessante ter uma frota que é inteirinha nova. Por
puxa, cada veículo tem uma vida útil estimada, então utilize o veículo até a vida útil, que é o momento em que ele passa a custar mais para manter do que vale a pena não substituí-lo, né? Então, assim vai, quer dizer, à medida que a frota como um todo envelhece, essas parcelas, né, associadas a cada veículo são menores. Agora, a outra coisa que tem uma frota nova é que, veja, o valor do veículo com 2 anos não é o valor do veículo novo, tá certo? O valor do veículo 2 anos é esse aqui. Então, o capital que ele representa investido é esse. Se fosse um veículo novo, a remuneração deveria se aplicar sobre o valor de veículo novo. Se ele é um veículo mais velho, a remuneração se aplica sobre o valor residual dele. Mas o fato é o seguinte, uma frota mais nova, então, representará tanto maiores custos de depreciação, como maiores custos de remuneração, tá certo? Eu conto sempre a historinha de Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Numa das 2 Mogis que são vizinhas lá, obviamente as 2 tinham a mesma empresa que operava, né? Mas tinha uma das Mogis que tinha um vereador lá que era super crica, e ele ficava no pé do prefeito para calcular a tarifa com dados reais, e não copiar a tarifa de outra cidade de Campinas, lá seria uma cidade grande da região, né? E aí, então, o que acontece? Uma das Mogis, onde tinha esse vereador que ficava no pé do prefeito, acabou fazendo as contas de tarifa. A outra Mogi fez o quê? Copiou, tá certo? Ué, o cara lá calculou, eu vou copiar. Só que a empresa era a mesma. Você olhava o perfil da frota, a Mogi que calculava a tarifa tinha 10 ônibus novos e 2 com anos de idade. Onde estavam os ônibus velhos da empresa? Na Mogi que estava copiando tarifa. E, na verdade, ela tem uma frota mais velha, com menores custos de depreciação, menor custo de remuneração do capital na frota, né? Então, vejam que é um dado importante a questão do perfil etário da frota, tá? Então, tá aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, eu estava olhando isso, né? Então, obviamente, os tipos de veículos são preços diferentes, com vida útil diferente, né? Os trolleybus que eram usados aqui em São Paulo, eles tinham uma vida útil bem maior do que os ônibus a diesel, né? Então, isso é importante, a idade, o perfil etário da frota é importante, e os critérios para cálculo de depreciação e remuneração. Na semana passada houve essa conversa, não, eu apaguei a figura, né? Mas o fato é o seguinte, pode ser linear? Pode ser linear, com parcelas iguais. Eu tenho um veículo para ser depreciado em 5 anos, com valor residual de 20%. Então, eu tenho que depreciar os 80% em 5 anos. O que daria se eu adotasse uma depreciação linear, uniforme, 16% de perda, né? Só que ela não estaria representando bem qual é a realidade da perda de valor dos veículos, né, na frota. Então, esses são os critérios aqui que acabam afetando os custos de capital. E, finalmente, os custos de pessoal, que dependem de uma série de itens, muitas vezes de legislação trabalhista. Um pouco é assim, depende da variação da demanda. Olha, se a gente vivesse numa cidade em que todo mundo só saísse de casa todo dia de semana, saísse e sábado, saísse de manhã, voltasse no final da tarde, de forma que completasse um ciclo de uma jornada de trabalho de um motorista, um cobrador e coisa assim. Sai uma pessoa dirigindo ônibus com o cobrador, se for o caso, né? E ele vai e ele para almoçar, todo mundo para almoçar na cidade, ninguém se desloca, e aí o cara faz o turno da tarde, devolve todo mundo para casa e pronto, ninguém precisa mais de ônibus. Com uma pessoa você resolve. Ah, mas e o descanso semanal remunerado? Ah, mas nessa cidade ninguém sai de casa no domingo, então eu posso dar o descanso semanal remunerado para todo mundo no mesmo dia. Ah, e as férias? Ah, nessa cidade, em janeiro, todo mundo se muda para a praia. Ah, então também não precisa de transporte público, então eu posso dar as férias para todos os meus funcionários exatamente naquele mês lá. Então, isso, eu com uma pessoa, eu cubro todos os períodos de operação, etc. e tal, cada uma pessoa por veículo operando,
eu consigo fazer tudo. A vida não é assim, né? Quer dizer, tem picos, tem vales, tem demanda que varia ao longo do ano, ao longo da semana, então eu preciso de muito mais gente. Esses valores, que são chamados fatores de utilização, eles estão na faixa aí dos 3 motoristas ou 3 cobradores por veículo, para garantir uma operação ao longo de, não necessariamente 24 horas, porque algumas linhas podem funcionar 24 horas, a maioria não, né? Mas assim, para cobrir o serviço por 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, eu preciso, obviamente, mais do que uma pessoa, do que uma tripulação, na verdade, por veículo. Tá? Então, isso daí promove variações, e isso depende da cidade, né? Uma cidade que a hora de pico da manhã é às 6 da manhã e a hora de pico da noite é 10 da noite, por alguma razão, você nunca consegue com a jornada de uma única pessoa cobrir. Você vai precisar 2 pessoas para cobrir esse período, porque a legislação limita a 8 horas de trabalho, com 2 eventualmente extras e com 2 de intervalo para almoço. Então, isso daí dá 12 horas. Mas se você tiver uma operação que se estende além de 12 horas, você já precisou de 2 pessoas. Né? Existe também como é que você usa a mão de obra. Era muito comum ter algumas irregularidades trabalhistas. Né? A rigor tem a jornada máxima e mínima de trabalho, com intervalo para refeição e descanso, mas aí, a partir daí você pode trabalhar de formas diferentes. Eu posso cobrir alguns períodos com horas extras de funcionários, mas eu posso, eventualmente, em vez de horas extras, ter mais gente contratada para operar o conjunto de horas que precisa ser operada. Tem algumas alternativas, né? E tem essa questão de observância à legislação. Antigamente era comum ter coisa que chamava dupla pegada, por exemplo. A dupla pegada, o cara operava no pico da manhã, daí ele parava às 10 e voltava às 4 da tarde. Quer dizer, ele almoçava, entre aspas, das 10 às 4 da tarde. Eu não sei o que esse cara fazia, porque não dava, provavelmente, para pegar outro emprego, ele ia ficar jogando truco lá na garagem, alguma coisa assim, né? A outra coisa era o chamado carro direto, em que pegava, às vezes, policial, alguma dessas profissões que tem esses turnos de trabalho de 24 horas, daí não trabalha 2 ou 3 dias, então pegava informalmente um cara desses para fazer uma jornada longa. O cara pegava às 6 da manhã, devolvia às 8 da noite. Isso daí estava irregular perante a legislação trabalhista. Mas o cara nem constava como funcionário, era um cara que ia lá de quebra-galho para fazer tirar uma grana a mais, né? Então, isso daí, hoje em dia, deixou de acontecer, mas durante muito tempo foi um problema. Se você pensar do ponto de vista de recursos gastos, isso daí gasta menos. Em vez de eu ter um funcionário para o pico da manhã e para o pico da tarde, eu tinha o cara que almoçava das 10 da manhã às 4 da tarde. É mais econômico, mas arruína a vida do cara, que não tem o que fazer o dia inteiro, né? E o cara que faz o carro direto também é mais econômico do que ter um outro funcionário ou 2 funcionários para cobrir aquele período que esse cara está dirigindo, né? Mas também é um risco. O cara está dirigindo muitas horas, ele passa a se tornar um risco aos passageiros, pelo cansaço, né? Imagina dirigir um ônibus em São Paulo durante 8 a 10 horas por dia, no trânsito de São Paulo, né? Obviamente, é uma atividade desgastante e que tem os seus riscos associados, tá ok? E, obviamente, o nível de salários, né? Você pega São Paulo, é uma cidade que tem salários altos, mas pega o salário do motorista, do cobrador, numa cidade do interior, ele é inferior. Obviamente, essas coisas vão acabar afetando a importância relativa desses itens, né? Mas, de forma geral, o que vai acontecer é que combustíveis, custos de capital, que tem a ver com os custos da frota, principalmente, e os custos de pessoal, eles vão dominar, tá bom? Bom, então isso termina aquela parte da semana passada, e eu agora termina da seguinte forma, afinal, o custo variável é um custo por quilômetro, tá certo? O custo fixo é um custo por período. Né? Quer dizer, porque aí tem os custos de capital. Os custos de capital
dependem do tempo passar, é um custo por tempo, seja pelo envelhecimento, seja pela remuneração do capital, que é uma taxa de juros anual, por exemplo, ou mensal ou anual, né? Então, assim, aqui são custos por tempo, mas aparece aqui esse custo por veículo por mês. Por que não é um custo total? A gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, eu vou mostrar uma fórmula. Então, como é que é o custo total num determinado período? O custo total, ele é uma parcela de custo fixo, que é um custo por período, mais um custo variável, que é um custo por quilômetro, vezes o quê? A quilometragem por período. Para que isso aqui, um custo por quilômetro, vezes quilômetro por período, se transforme num custo por período, e possa ser somado com esse, e aqui eu teria, então, um custo total por período. Que período? Ano, mês, dia, né? Quer dizer, a São Paulo, nos anos 80 e 90, calculava por ano o período. A planilha que sai do GIPOT e BTU passava a calcular por mês. Mas, por exemplo, eu, às vezes, quando dou exercícios para fazer, eu faz por dia, só para ser mais simples a ideia, né? Senão eu preciso dar dados, quantos dias equivalentes tem por ano, porque não são 365 dias. Se eu transformar em dias úteis, isso dá menos, porque o sábado é mais ou menos 75% da oferta, domingo é mais ou menos 40%, 50% da oferta, então eu não tenho 365 dias equivalentes de operação, né? Então, às vezes quando estou dando prova, coisa assim, eu falo, faz o custo por dia aí, né? E admite que os dias são todos iguais. Então, olha, essa é a expressão de custo, é isso aqui. E por que lá está falando em custo fixo por veículo? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos voltar agora aqui e começar a falar sobre a questão tarifária. Olha, a gente acaba de concluir um módulo que é o seguinte: eu colhi dados sobre a demanda. Tem tanta gente que quer ir daqui para lá, etc. e tal, tenho dados sobre a demanda. Colhi dados para entender como a demanda enxerga o serviço. Tá? Olha, qual é o peso que eles dão para os diferentes atributos de serviço. A partir daí, para atender aquela demanda com atributos desejáveis de serviço, eu fiz um projeto, eu dimensionei uma linha, né, e estimei os recursos necessários para operá-la. Olha, essa linha com essa extensão e com essa frequência para poder atender os passageiros, eu preciso rodar tantos quilômetros e preciso de tantos ônibus, né, que vão ser a máquina de rodar aqueles quilômetros. Então, eu tenho o meu custo fixo vinculado à frota e tenho o meu custo variável vinculado à quilometragem, que, por sua vez, está vinculado à frequência. Notem que a frequência está por trás das duas coisas, porque a frota depende da frequência, lembra? Frota igual a frequência vezes tempo de ciclo, e a extensão percorrida, a quilometragem percorrida, depende da frequência. É frequência vezes extensão da linha, né? Isso daí dá uma quilometragem percorrida por período, porque os custos sempre vão ser custos por período, custo no tempo, né? Então, agora eu preciso arrumar dinheiro para pagar os custos. A gente já viu como é que a gente vai calcular os custos, eu preciso arrumar dinheiro. Em princípio, como é que eu vou pensar na tarifa? Se eu vou pensar na tarifa como a principal forma, em geral, de cobrir esses custos. A gente já viu numa aula anterior, né, quando eu estava descrevendo aqueles diversos aspectos do problema do transporte público, na segunda e terceira aula, a ideia de que, olha, tem argumentos para que outros agentes da sociedade financiem também os custos do serviço de transporte público, dado que ele está prestando um serviço não só para aquele usuário, mas para aquela cidade. Para que aquela cidade funcione, as pessoas precisam ter como chegar ao seu trabalho, chegar ao lugar onde vão fazer suas compras, ou estudo, né? Então, ou seja, eu preciso de financiar. E a primeira visão, muitas vezes, eu vou financiar com a tarifa, vou cobrar do sujeito que está usando, ele é o beneficiário.
É verdade, só que ele não é o único beneficiário, como a gente viu, né? Mas, no primeiro momento, o que tem? Eu tenho poder público, responsável por uma concessão que eu dei para uma empresa privada ou pública, mas a maior parte dos casos no Brasil são empresas privadas, né, que são concessionárias do poder público e que têm, então, a obrigatoriedade de prestar um determinado serviço combinado, com planilhas de custo para fazer os reajustes tarifários, está tudo direitinho lá. E eu tenho essa obrigação que até 88 constava explicitamente na Constituição, né? Era o artigo 167 da Constituição, garantia o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, e aí, com a Constituição de 88, ela ficou para a regulamentação da Lei das Concessões. E na Lei das Concessões diz exatamente isso, a obrigatoriedade do poder público em garantir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Então, é o seguinte, a gente avaliou os custos, agora a gente precisa arrumar dinheiro para garantir o tal do equilíbrio econômico-financeiro das empresas. A gente precisa cobrir esses custos, né? E, em geral, que isso quer dizer o seguinte, eu preciso gerar mecanismos que deem receitas para as empresas operadoras que cubram os seus custos. Os custos são decorrentes do que eu, poder público, combinei. Olha, qual é o serviço que vocês vão prestar? Vocês vão operar tais linhas, o serviço em cada linha vai ser assim, assim, assado, com tais frequências no pico, tais frequências fora do pico, no sábado, domingos e feriados, ou seja, vem tudo estipulado, e isso daí, a hora que eu calculo as necessidades de recursos, eu vou estimar um custo. E eu preciso saber como é que eu vou arrumar uma receita que cubra esses custos. As receitas, por sua vez, né, elas vêm de receita tarifária, em geral, e de outras receitas, eventualmente. Tem muitas cidades que têm nenhuma outra receita, então tudo vem de receita tarifária, e tem cidades que fazem o quê? Subsídio, quando tinha inflação muito alta, receitas financeiras, quer dizer, o fato de que, eventualmente, a empresa recebia a tarifa à vista, o passageiro pagava lá na hora, e a empresa pagava faturado, o combustível em 15 dias, o pneu em não sei quanto, etc. e tal, pagava o salário no final do mês, ou seja, esse ganho financeiro dessa diferença num período em que as taxas de inflação eram muito altas, elas chegaram a ser significativas, né? Eu tenho multas aplicadas às próprias empresas de ônibus por não cumprirem o serviço combinado, ou as multas aplicadas aos automóveis. Existe uma disputa sobre isso daí, se não pode usar os recursos da multa, né, para melhorar o transporte público, porque, em princípio, se não me engano, elas devem ser voltadas à educação, para o trânsito e coisa assim. Tem algumas restrições, e existe uma briga sempre para, peraí, vamos usar isso daqui para cobrir custos do transporte público e melhorar a qualidade, né? Publicidade, você veja, os ônibus têm publicidade nas janelas. Quem já foi a Londres, por exemplo, viu que existe um estilo de publicidade que é estação de metrô, que é um lugar que você volta recorrentemente, em geral, todo dia você vai ao trabalho, você está lá naquela estação, então tem que ter uma frequência de troca, mas você sabe também que é uma mensagem que você precisa passar ela naquele minuto e meio, 2, que é o intervalo entre os ônibus. Mas também você sabe que, se você quiser fazer uma mensagem mais longa, o cara vai estar lá naquela estação amanhã e vai ver o resto da mensagem que você não conseguiu passar. Então, existe todo um estilo de propaganda, de publicidade, né, que foi desenvolvido em função de como o sistema de transporte é utilizado, né? Mas existe uma certa briga também de quem é que fica com esse dinheiro? É a empresa, porque o ônibus é dela, então é ela que está disponibilizando o ônibus para fazer uma campanha publicitária, ou aquele ônibus é da população que está pagando por ele? Então, existem essas disputas, e eu sei que, na verdade, uma vez Belo Horizonte tentou ficar com essa receita, e as empresas de ônibus fizeram acordos com as empresas de publicidade, e as empresas de publicidade não aceitavam as publicidades da BH Trans, que era a empresa lá de Belo Horizonte. Tem alguém Orlando, aí? Orlando, o Murilo tem uma pergunta. Se quiser abrir aí, Murilo.
Então, por favor. Oi, professor. Então, pegando um pouco esse comentário que o senhor fez sobre o destino da arrecadação, né, de verba, desculpa, o dinheiro arrecadado esqueci não o semáforo, desculpa, o radar, né? Isso, com multa, essa receita que vem de multa, está tendo uma crítica hoje em dia, principalmente agora que está perto da eleição para a prefeitura, está tendo uma crítica, principalmente em São Paulo, sobre a maneira como isso é feito. Assim, poderia ser feito de maneira diferente, tipo, diz-se muito que tipo, já se conta com isso para o orçamento da cidade, sabe? Então, que não tem um caráter pedagógico a multa em São Paulo, tem um caráter arrecadatório mesmo, assim. E eu não sei, acho que talvez entrar em São Paulo seja complicado, senhor, mas para conversar no geral, assim, é ruim que seja parte do orçamento do município isso, poderia ser feito de maneira diferente, mais pedagógica? Eu queria perguntar um pouco isso. Olha, quer dizer, eu acho que a multa teria um caráter arrecadatório se a infração não tivesse existido, se o oficial, o policial, tivesse inventando uma infração. Mas não, em geral o que acontece é que tem muita infração e uma pequena parcela delas são objeto de multa. Então, eu não vejo nada de coisa arrecadatória, não. Agora, a discussão sobre o que pode ou não ser feita pela multa tem uma parte que é definida pela legislação, eu não lembro dos detalhes, mas tem sempre uma discussão correndo aí sobre, peraí, vamos usar isso para ajudar o transporte público a melhorar, né? Porque o que está previsto hoje em dia para usar recursos de multa não permite. Né? Então, tem essa discussão aí, mas eu, de forma alguma, eu acho que esse negócio de multa é arrecadatória, eu não concordo com esse discurso, concordaria se fossem inventadas, não são, né? Tá? Então, essa é a minha ideia sobre isso aí. Eu tenho ouvido bastante isso na concorrência agora, então eu quis perguntar, porque eu não tinha opinião formada sobre isso também, quis colocar, mas obrigado. Tá bom. Né? Mas, ou seja, olha, tem gente que já fez essa aferição superficialmente de infrações, né? Fica num lugar lá e vê quantas infrações ocorreram. E, putz, nem se compara com o que tem de multa. Na verdade, o que tem é infração mesmo. Tá? Agora, se todas as infrações, se as infrações estão penalizadas adequadamente, seja no valor da multa, seja nos pontos da carteira que acabou de mudar, né? Aí é outra discussão. Mas, assim, eu nunca ouvi uma reclamação de estão inventando multa. Estão multando uma parcela mínima das infrações. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, olha, quando as receitas... Vamos admitir uma situação em que eu não tenha outras receitas, né? Porque, olha aqui, receita de estacionamento também é outra discussão, mas isso é quando é estacionamento público. A gente não tem uma fatia grande de estacionamentos que são administrados diretamente pelo poder público. Teve uma época que uma empresa do município administrava, esqueci agora o nome, administrava estacionamento na Praça Roosevelt, embaixo do Trianon, ali na Paulista, tinha uma série de estacionamentos, em geral subterrâneos, que eram administrados por uma empresa municipal, tá? Mas, e aí você poderia falar em um volume importante de receitas de estacionamento, e você poderia achar que é justo um subsídio cruzado, né, de automóvel para os ônibus. Por quê? Porque os ônibus se tornam mais caros, um serviço mais caro, porque eles têm velocidades baixas. A gente já sabe que velocidade baixa quer dizer tempo de ciclo alto quer dizer maior necessidade de frota, que, por sua vez, implica em maiores custos. Tá? Então, esse ciclo aí poderia falar, olha, então, e quem está provocando o congestionamento? Não vai me dizer que são os 15 mil ônibus circulando em São Paulo versus os milhões, né, de automóvel. Quer dizer, quem provoca o congestionamento é o automóvel. E o ônibus está capturado no congestionamento. Tá certo? Então, puxa vida, o automóvel está impondo custos ao serviço de ônibus. Então, que tal pegar alguma receita do automóvel para ver? Veja, Porto Alegre está numa discussão de pedágio urbano. Acho que é a cidade brasileira que está mais tentando
puxar isso para frente, né? Pedágio urbano é um péssimo nome, é uma taxação por congestionamento, ou uma cobrança por externalidades, né? E a ideia é usar esses recursos, como fizeram em Londres, como fizeram em Estocolmo, usar para melhorar o transporte público. Você coloca uma dificuldade, na verdade, uma barreira fiscal de preço para o uso do automóvel e usa os recursos arrecadados para melhorar a alternativa, que é o transporte público. Então, essas discussões de subsídio cruzado acontecem no mundo inteiro e entre nós aqui com menor intensidade. Mas Porto Alegre está aí, está puxando a discussão. Tá? Bom, finalmente, então, se eu não tiver outras receitas e se eu tiver estabelecido uma tarifa única, que é que faz sentido em boa parte das cidades menores. Em São Paulo, eu não sei se uma tarifa única, quer dizer, independente da distância, ela é a melhor alternativa. A gente já sabe do caso do Russomano, da outra vez, falou em tarifa com a distância e despencou nas pesquisas. Esse ano, pelo contrário, a gente tem, acho que pelo menos 2 propostas aí, de tarifa zero, acho que do Boulos e do Tato, que é complicado, porque é muito dinheiro, o transporte público é muito dinheiro, porque é um serviço muito grande, ele atende, lá sei eu, 7, 8 milhões de pessoas diariamente, é um negócio bilionário, né? Então, se você pensar em períodos como um ano, ou alguma coisa assim, tá? Então, é o seguinte, se eu pegar receitas iguais a custos, e se a receita for o quanto cada passageiro paga vezes, né, o número de passageiros, eu tenho que a tarifa é o custo médio por passageiro. Eu tenho que pegar os custos, dividir pelo número de passageiros, e com isso eu teria, então, a tarifa. A tarifa é aquele valor, é a cota parte, é a participação de cada um, por enquanto a gente está admitindo que é uma participação igual, né, de cada um para cobrir os custos. Essa é a ideia básica de uma tarifa, em particular de uma tarifa única. Então, assim, quando é uma tarifa única, sem considerar outras receitas, é só pegar o custo e dividir pelos passageiros. Essa é a minha estimativa de tarifa. Aí a gente vai ver que tem uma certa complexidade, né? Porque esse resultado aqui pode ser um resultado impagável ou incobrável, né? Impagável se eu achar que, olha, putz, eu especifiquei um serviço que, olha, a população vai adorar esse serviço. Só que a hora que eu fui calcular os custos e ver quanto ia sair para cada um, deu muito caro. E eu não posso, é politicamente inviável estabelecer uma tarifa que deixe de fora uma parcela importante da nossa população que tem rendimentos baixos, né? Então, isso daí pode tornar um resultado uma tarifa impagável. A outra coisa é uma tarifa incobrável. A minha tarifa deu resultado, deu 4,pi ELN de não sei o quê. Não, eu não vou cobrar uma tarifa que eu posso fazer essa conta e o resultado pode ser 5,321 pi. E daí? Eu vou cobrar isso lá na catraca? Com bilhetagem eletrônica totalmente, eu até poderia pensar em fazer isso, né? Mas é difícil. Em geral, o que se estabelece como tarifa é um valor redondo, arredondado, digamos assim. Puxa, como é que eu faço? Porque se o valor que equilibraria receitas e custos eu não consigo cobrar, e o valor redondo, como é que eu vou estabelecer, né? Então, esse é um problema que a gente vai ver. E se eu pegar, lembra isso é uma coisa, se eu vou arredondar uma tarifa, que é a coisa mais comum do mundo, tá certo? A gente já teve essa discussão. Na verdade, eu posso arredondar o serviço. Se eu estou com uma tarifa de 5,324 pi, e eu vou, então, cobrar 5 ou 5,50, se eu quiser cobrar 5, eu posso fazer o seguinte, eu posso piorar a especificação do meu serviço, reduzir o custo até que eu chegue perto de 5.
no custo médio por passageiro. Ou não, eu posso chegar e melhorar o serviço, renovar a frota, né, quer dizer, estimular, fazer um acordo com o empresário que, olha, eu vou botar a tarifa mais cara do que é o custo atual, mas você vai ter que renovar a frota num determinado período. Ou aumentar a frequência de determinadas linhas que estão muito carregadas, né? Então, ou seja, eu posso negociar também um arredondamento para cima do serviço, de forma que ele passe a custar um valor próximo de 5,50, então, digamos. Tá? Então, ou seja, o que eu não posso fazer é arredondar. Se eu arredondar, que seja 15 centavos, né? Arredondei, a conta deu 5,35, vamos cobrar 5,50, tá certo? Bom, esses 15 centavos, se olhar a tarifa de R$5, 15 centavos é 3%, é uma quantia pequena. Só que eu preciso olhar no lugar certo, Qual é o lugar certo? Eu fechei, mas eu vou abrir. Quanto que é do 100%? Eu estou pensando aqui, falo assim, é 15 centavos em 5. Na verdade, olha, é como se eu tivesse aqui um valor que representa muito pouco, se eu estiver comparando com o 5, que é o 100% da tarifa. Mas espera aí, não é isso que eu devo comparar. Remuneração do capital é 7%. Se a tarifa custa 5, a remuneração do capital a 7% dá o quê? 35 centavos. Tá certo? A parcela de remuneração de capital, numa tarifa, se fosse 5, digamos, 7%, é 35 centavos. Isso é a remuneração da empresa. Se eu arredondar esses 15 centavos e não falar nada, esses 15 vão se somar aos 35. Só que daí, 15 de 35 não é 3%, é 15 de 35. É praticamente 50%, é 45%. Ou seja, eu estou aumentando a remuneração em 40%. Tá? Porque o lucro está só aqui nesse item. O resto é tudo despesa, que entra e que sai. Entrou, pagou isso daqui e foi embora. O lucro está aqui na remuneração do capital. E ele é uma parcela, olha, nessa planilha aqui em particular, mas a ordem de grandeza é essa, 7%. Então, aqueles 15 centavos tem que olhar sobre esses, digamos que a tarifa de 5, o 7 seria 35 centavos. Eu estou passando a remuneração do cara de 35 para 50. É um baita de um aumento. Eu não posso arredondar impunemente. Né? Por isso que eu falo, vamos arredondar o serviço, na verdade. Ou vamos acabar com cobrador e troco em dinheiro, etc. e tal, e aí a gente vai cobrar eletronicamente. Aí eu posso colocar PI sobre E, tanto faz. Né? Mas eu acho que não, tem uma questão de comunicação com a população que tem que ser feita de uma forma mais simples. A população precisa entender o que ela está sendo cobrada, não pode ser um negócio que fique misterioso. Tá bom? Muito bem, então vamos voltar lá. Então, eu estou, por enquanto, naquela hipótese de uma tarifa única, sem outras receitas, portanto, o valor é o custo médio por passageiro. Mas aí eu vou cobrar um outro valor arredondado. Bom, então aí agora o pessoal apareceu com um nome, né, com dois nomes, na verdade, que eles chamam de tarifa técnica e tarifa pública. A tarifa técnica é essa daí, é o custo médio por passageiro, que é quanto a empresa precisa receber por passageiro transportado. Então é o seguinte, eu sou o poder concedente, sou, né, a prefeitura, eu fiz uma concessão, eu preciso pagar essa empresa e ela está custando tanto por passageiro. Eu preciso remunerá-la na medida que ela transporta passageiros com base nesse custo médio aí. Tá? Agora, peraí, da onde vem esse dinheiro? Eu preciso cobrar do passageiro. Mas o passageiro não vai pagar um número redondo. Então, eu preciso de uma tarifa pública, que é o que eu vou cobrar do passageiro. Né? Então, eu espero que elas sejam parecidas, não sei o que, aquela discussão que a gente acabou de ter. Então, surge essa terminologia aí de tarifa técnica, que é base para remuneração da empresa, e a tarifa pública, que é base para cobrar do passageiro para cobrir os custos do serviço. Tá? Então, a gente tem
dupla nomenclatura. Uma pergunta é o seguinte, bom, mas eu preciso remunerar a empresa por passageiro transportado, ou é melhor eu contrato um serviço, né, e pago pelo custo do serviço. Custo como? Por quilômetro rodado. Opa, mas espera aí, por quilômetro rodado tem alguns problemas que nós vamos ver daqui a pouco. Mas existem cidades que pagam por quilômetro rodado, outras que pagam por passageiro transportado. As duas exigem controle do total de passageiros, do que hoje é relativamente fácil fazer com as catracas eletrônicas, e o que eu ia falar? Daqui a pouco eu vou lembrar, tá certo? Então é o seguinte, nós estamos aqui com essa tarifa única, que eu estou cobrando do passageiro a tarifa pública e remunerando a empresa, lembrei, que pode ser por quilômetro ou pode ser por passageiro. Uma dificuldade que surgiu nos sistemas de pagamento por quilômetro é que a empresa deixa de ter interesse em transportar pessoas. Ela não ganha dinheiro transportando pessoas, ela ganha dinheiro rodando quilômetros, né? Então, isso daí pode provocar algumas distorções em algumas situações, e ocorreu, né? Muito bem, então agora vamos ver aqui. Orlando, posso abrir a enquete? Claro, obrigado. Pessoal. Então, pessoal, a enquete está aberta aí, a presença, por favor, não se esqueçam. Nós estamos o quê? Na 8ª aula ou 9ª aula? Aqui já é a 10ª. Já é a 10ª aula. Nossa, como o tempo passa. Pois é. Muito bem. Aqui agora algumas perguntas. Bom, dado que a tarifa é o custo total dividido por passageiro, vamos trabalhar com essa ideia, né? E por que as tarifas são diferentes, né? Por que São Paulo tem um preço, o Rio tem outro, Brasília tem outro, e Mogi Guaçu ou Mogi Mirim tem outro? Por que essas coisas são diferentes? A primeira coisa que você pode argumentar é o seguinte, os custos são diferentes. Sim, mas os tamanhos são diferentes. O custo é diferente, em parte, porque o tamanho é diferente. Então, peraí. Aí a gente agora arrumou uma complicação. Eu quero saber se a minha tarifa está razoável. Mas eu sou uma cidade pequena. Eu vou comparar com quem? Com uma cidade grande? Não dá para comparar. Eu tenho aqui 20 ônibus em operação, você tem 2.000 em operação, ou 20.000 em operação, né? Então, não dá, porque o custo total reflete esse tamanho da operação. Eu preciso, então, encontrar um outro indicador que me permita avaliar se os meus custos estão bem equacionados, né, aqui na minha cidade. Então, começam a surgir a ideia de você calcular alguns custos médios. Mas daí vem a dúvida, mas custo médio por quê? Por passageiro? Bom, isso em princípio é a tarifa. Ou por quilômetro rodado, ou por veículo alocado ao serviço, quer dizer, qual o médio que eu quero? Porque eu preciso passar por cima. Se eu quero comparar, para ter uma base da razoabilidade da minha tarifa, eu não posso comparar com base no custo total, porque ele está embutindo o tamanho da operação, né? E quando eu falo em custos médios, vem essa dúvida, afinal, custo médio por quê? Né? E a gente vai ver que o custo por quilômetro, o custo médio por passageiro, em geral, é a base para estabelecer a tarifa. Mas e o custo por quilômetro, em geral, seria a base para remunerar as empresas também, alternativamente. E por veículo? Não, por veículo não é tão comum, mas eu posso querer comparar. Olha, o custo por veículo aqui na minha cidade é tanto. Agora, lembre-se o seguinte, os itens de custo variável e fixo, os itens de custo variável são custos por quilômetro. Os itens de custos fixos são custos por frota, né? Agora, eu pegar o custo total, ele não é nem um custo diretamente proporcional a quilômetro, nem um custo diretamente proporcional a veículo. O custo total é uma combinação dos dois. Então, quando eu faço a média, eu estou diluindo, ou eu estou diluindo custos por veículo em quilômetros, ou eu estou diluindo, agregando custos por quilômetro em veículo. Então, a coisa dá uma ensaboada, né? Agora, além do tamanho, eu tenho diferenças em salários, em perfil etário da frota, nas velocidades. Uma cidade que não tem congestionamento, ou que tem faixa exclusiva, corredor para ônibus, etc. e tal,
as velocidades são melhores. E a gente sabe qual é o efeito da melhor velocidade, a redução de tempo de ciclo, com potencial de redução de frota ou de melhoria da qualidade do serviço, como a gente vai explorar daqui a algumas aulas, né? Além de critérios de cálculo para depreciação ou outros itens, né? Então é o seguinte, existe uma série de razões para que os custos sejam diferentes entre cidades. Agora, além disso, tarifa não é só custo, tarifa é custo dividido por passageiros. Então, eu posso ter duas cidades com exatamente o mesmo custo, mas uma está oferecendo esse serviço para uma população menor e outra para uma população maior. Tá? Então, olha, é complicado isso daí, tá? Quer dizer, não bastam os custos serem diferentes para justificar as tarifas diferentes. Custos iguais podem levar a tarifas diferentes, porque a tarifa, em princípio, é baseada no resultado do custo dividido por número de passageiros atendidos. Tá ok? Então, vamos ver. Além disso, a gente sempre pode considerar que alguma cidade está subsidiando, então a tarifa não é comparável, porque parte dos custos estão sendo cobertos por subsídios. Então, a parte que sobra do custo é que eu preciso arrecadar dos usuários. Então, isso daí, obviamente, poderia permitir uma tarifa menor, mesmo numa situação de custos iguais. Mesmos custos, mesma quantidade de passageiros, mas uma está com subsídio, a outra não, né? Além disso, existe um outro fator que é esse, que muitas vezes cidades que deveriam ter tarifas diferentes pelos custos e número de passageiros envolvidos no sistema, elas têm tarifas iguais porque é muito difícil justificar. Como é que o prefeito de Mogi 1 ia justificar para a sua população que a tarifa dele era diferente de Mogi 2? As cidades são vizinhas, é a mesma empresa. Pô, mas pode ser que numa estão todos os ônibus novos e na outra está velha, né? Ou não, ou que numa todo mundo está sentado, na outra está todo mundo sentado no colo do cobrador de tão cheio que está o ônibus, né? Então, ou seja, precisamos, essa cópia de tarifas, região metropolitana, nossa, São Paulo mudava a tarifa, todo mundo mudava junto. Hoje em dia, não, a maior parte das cidades tem os seus mecanismos, tem uma secretaria de transportes, um departamento que faz essas contas aí e estabelece o valor da tarifa. Mas ninguém vai se arriscar muito a ser muito diferente de São Paulo, não. Fica todo mundo esperando São Paulo, que em geral é mais cara, subir para poder encaixar aí um reajuste, tá? Bom, então as tarifas entre cidades são diferentes por uma série de razões, como a gente viu aqui. Agora, por que que numa mesma cidade, que supostamente a gente está trabalhando com a ideia de uma tarifa única, as tarifas não são iguais? Por que elas não são iguais, né? Não é por uma questão de eficiência. Eu acho que o curso de economia que vocês têm não fala nada sobre teoria do consumidor e a ideia de que preços, na verdade, são mecanismos para a obtenção de eficiência, em particular, quando os preços eficientes devem ser igual aos custos marginais, que é o custo de oferecer aquele produto a mais ou aquele serviço a mais, né? Quando eu tenho uma estrutura de preços baseada nos custos marginais, eu tenho eficiência. A eficiência é produzir uma dada quantidade de produto ou de serviço com um mínimo de recursos. Ou, com uma dada quantidade de recursos, produzir o máximo de produtos ou serviços, né? É uma dualidade que existe na questão da eficiência. Mas, então, o nosso transporte público raramente reconhece diferenças entre custos marginais. Se a gente pegar essas tarifas do madrugador, que tem na CPTM, acho que ainda tem no metrô, antes das 5h30 da manhã ou das 6 da manhã, que são mais baratas, ou em outras cidades do mundo, que tem uma tarifa de pico que é mais alta, e fora do pico a tarifa é mais baixa, elas estão buscando representar variações de custos marginais. Tá? O custo de oferecer um serviço no pico é maior do que oferecer fora do pico. A gente já falou sobre isso. Porque no pico, eu preciso de mais ônibus, mais tripulação, se eu quiser oferecer mais serviço, porque eu estou com a minha frota dimensionada para que
aquele serviço lá, se eu quiser mais serviço a oferecer, eu vou precisar de mais recursos. Então, o custo marginal é mais alto do que oferecer um no meio do dia, quando está sobrando motorista, sobrando frota, né, sobrando garagem, seja o que for. Então, ou seja, não é tão comum a gente ter diferença de tarifas por custos marginais, mas muitas vezes as diferenças que tem surgem de um objetivo de equidade, de reconhecer que diferentes categorias socioeconômicas da população têm necessidades distintas. E com isso daí, a sociedade acaba montando um pacote de distribuição de custos e benefícios com o objetivo de equidade, de reduzir desigualdade, né? Então, por exemplo, a gente tem tarifas diferentes para os estudantes. Aqui em São Paulo, a sociedade achou que tudo bem que o resto dos usuários de ônibus paguem 50% da tarifa dos estudantes. A rigor, a gente vai ver isso que está acontecendo. Os idosos têm isenção, quer dizer, a rigor, a sociedade paulistana concorda em pagar mais quem usa o ônibus para que os idosos não paguem. Tem algumas cidades que têm tarifas mais baixas para desempregados, para pessoas de baixa renda, para grávidas, ou seja, você pode fazer a sua lista, desde que você proponha e ninguém vá na porta da prefeitura queimar ônibus, parece que a sociedade está validando, né, essas políticas que visam reduzir desigualdade. Agora, a coisa não é tão simples. Então, quer dizer, a ideia de tarifa única já não é tão única assim, né? Mas, em geral, o que você faz é que você relaciona essas tarifas diferenciadas com uma tarifa única. O estudante paga metade? Então ele vale meio passageiro. Do ponto de vista da receita, essa é a lógica, ele vale meio passageiro. Os idosos não pagam nada, então ele vale passageiro nenhum. É claro que na hora de você dimensionar o serviço para atender a demanda, o idoso vale um passageiro, o estudante vale um passageiro, o desempregado vale um passageiro. Mas na hora de você avaliar a receita, o estudante vale meio passageiro, o idoso vale 0 passageiro, o desempregado vale, lá sei eu, 30% de passageiro, dependendo do critério usado na cidade. Tá? Então, é assim. Agora, além disso, tem outras coisas. Super justo, eu não vou cobrar dos estudantes ou dos desempregados. Mas e se a tarifa não for integrada entre linhas, como é em São Paulo por causa do bilhete único? Ele é integrado, mas tem cidades no mundo ou cidades no Brasil, já poucas, e que se você precisar usar 2 linhas, você se ferrou, você paga 2 vezes. Né? Então, ou seja, pode ser que as necessidades sejam diferentes. E não só as necessidades de transporte. Olha, eu estou dando um desconto para esse desempregado, mas esse desempregado é um filho único, solteiro, de uma família que até tem uma certa renda, e o outro desempregado é um cara casado com 5 filhos, não sei o que tem, e que não tem emprego. Quer dizer, será que esses caras deveriam receber o mesmo tipo de ajuda da sociedade, ou eu deveria reconhecer também isso daí? Tá? Então, o fato é o seguinte, existem muitas razões para que eu, eventualmente, pegue a tal ideia da tarifa única, né? Ela é única porque ela não varia com a distância, mas ela varia com as pessoas. Ela não varia com o tipo de viagem, se a viagem é longa, se a viagem é curta, mas ela varia com o tipo de pessoa, se é um estudante, se é um idoso ou se não é. Né? Então, a política tarifária tem que trabalhar com isso daí. Né? A gente, em geral, não distingue o tipo de viagem, exceção essas tarifas que são mais baratas, ou logo no começo da manhã, ou ao longo do dia, depois do pico. Essas são variações que têm a ver com o tipo de viagem que está sendo feita, como é que o sistema de transporte público está sendo usado. Mas existem também as diferenciações que são feitas por razões de equidade. Tá ok? Isso daí sempre se tem um argumento do subsídio cruzado, e é muita gente que defende a tarifa única, porque fala assim, não, porque o cara pobre mora lá na periferia, e o cara, então, que mora mais na área central, ele vai subsidiar. A tarifa é igual para todo mundo, o cara que faz a viagem curta está subsidiando o cara que faz a viagem longa. O problema é o seguinte, não tem rico andando de ônibus, né? Então, está subsidiando, é o que eu falei na outra aula do Bolsonaro, ou tirar do pobre para ajudar o paupérrimo. Né? Então, na verdade, é o seguinte, fazer subsídio entre usuários de ônibus, não sei se é lá uma grande ideia.
tá? Então, mas quando o Russomano tentou mexer com isso, entrou pelo cano. Então, não tem ninguém falando nisso agora, porque hoje em dia a gente teve uma política de urbanização e de transporte que empurrou os pobres para a periferia, né? Eles foram para lá, era barato ir por terreno, custo de solo, e não subia o preço do transporte, ele vai se localizar lá longe, né? Então, isso é a nossa realidade, tá? E aqui é o seguinte, bom, dado que se diferencia tarifa, eu estou falando em tarifa única, parece quase uma coisa virtual, porque, em geral, existem diferenciações, quais as formas mais comuns? E é o seguinte, não tem necessariamente a ver com critérios de eficiência ou equidade. Em geral, prevalece o que eu chamei um critério de conveniência, que é facilitar o controle do que está entrando de receita, tá? Quanto mais tarifa diferente eu tiver, mais difícil é o controle, particularmente do ponto de vista de empresário. Imagine uma época pré-catraca eletrônica, onde está tudo muito fácil, né? Mas era o seguinte, era o cobrador que recebia dinheiro, dava troco, recebia passe, né? Passe estudantil, outro tipo de passe, vale transporte, né? Recebia aquela montanha de coisinha em papel, aí ele punha num saquinho, e quando era a hora dele parar, ele precisava chegar na garagem e levar esse saquinho com dinheiro e com vale, não sei o quê. Ele precisava chegar lá, olha, ele viajou, ele foi cobrador numa série de viagens ao longo do dia, e ele anotava o valor na catraca de passageiros transportados. Então, o número de passageiros transportados estava registrado a partir da leitura da catraca que ele fazia. Ele entregava um relatório com essa leitura de catraca. E aí ele precisava vir e trazer dinheiro mais vales, de forma que o dinheiro precisava ser correspondente à quantidade de passageiros total, descontados os vales ou passes que ele tinha. Aquilo era a quantidade de passageiros que precisava ter pago em dinheiro, vezes o valor da tarifa, ele precisava entregar o saco com aquela quantidade de dinheiro lá. Tá? Então, era assim. Hoje em dia é muito mais simples fazer esse controle, então não se justifica mais essa ideia de tarifa única, porque é fácil controlar e que vigiu durante muito tempo, ela hoje em dia não é mais necessária. Eu posso criar outras estruturas mais complexas, né? Eu já vou mostrar um exemplo aqui de alguma coisa, né? Então, a primeira forma de variações sobre a tarifa única são os tais dos descontos, seja para o idoso, seja para o estudante. Outras cidades têm uma série de outras razões pelos quais se acha que é socialmente justo dar um desconto para alguém, né? O problema é que isso daqui é pago pelos outros usuários. A gente vai ver daqui a pouco a ideia do que o custo médio por passageiro, na verdade, é por passageiro equivalente. A gente vai trazer a ideia do passageiro equivalente, que é aquilo. Sinto muito, pagou meio, do ponto de vista de receita, vale meio passageiro. Então, a gente vai ver que isso daí, na verdade, eu estou redistribuindo esse desconto para os outros usuários. Ou eu vinculo politicamente, como foi feito na época da Marta, eu comentei isso já com vocês, eu subsidio o sistema de ônibus em São Paulo. Subsidio o quê? Ineficiência na produção do serviço, subsidio o salário do diretor da empresa, ou subsidio um usuário? Eu não sei, porque é um dinheiro a mais que eu boto para pagar as contas do sistema, né? Então, eu preciso cuidado com isso daqui. Existem tarifas por linha e que podem ser quilométrica, então você paga a extensão da linha. Olha, eu tenho um coeficiente de tarifa por quilômetro. E aí uma linha que tem 10 quilômetros vai pagar 10 vezes aquele coeficiente de tarifa por quilômetro. É uma outra forma de calcular tarifa, eu não vou dar muita atenção a isso. Mas o problema é o seguinte, você entra no ônibus, você paga uma tarifa e vai viajar 10 quilômetros. Mas e se você entrar nesse ônibus e andar só 1 quilômetro? E você vai pagar a mesma tarifa dos 10 quilômetros? Vai. Uma tarifa essencialmente quilométrica tem essa característica. Para atenuar isso, você pode quebrar em seções. Então, se você viajou só numa seção, tem um certo custo. Se você atravessou de uma seção para outra, e a seção é um certo trecho,
com um conjunto de paradas, né? Pega uma linha intermunicipal aqui da região metropolitana, ela pode atravessar diversos municípios, ela pode ter diferentes seções, tá? Então, dependendo da quantidade de sessões que você viaja, você vai pagar um certo valor. Agora, imagine controlar isso. No mundo da catraca eletrônica, é simples, mas não tão trivial. No mundo do papel e do dinheiro, era um inferno. Queria colocar um empresário se comportando na linha, ameaçava que ia transformar em tarifa quilométrica ou tarifa por sessão. Porque o controle disso, primeiro, estava na mão do cobrador. O cobrador é que estava vendo aquela pessoa lá para saber onde ela estava viajando. Se ele quisesse fazer algum compromisso escuso com essa pessoa e fala assim, eu não vou cobrar essa sessão aqui, você me dá um pouquinho aí, menos do que a diferença, e eu só vou te cobrar a partir da próxima sessão, tá bom? Ah, tá bom. Né? Então, isso também acontecia, porque o sistema de controle é muito mais complicado. Hoje em dia está tudo mais fácil, mas nem tudo também é tão trivial. A outra forma, quem andou visitando cidades europeias, viu isso daí em Londres, viu isso em Paris, a ideia de tarifas por anéis, né? Está aqui o de Paris, eu não sei se essa é a divisão atual, se tem algum parisiense aí na sala, né? Mas olha, antigamente eram 3 zonas, hoje em dia são 6 zonas. Turista anda aqui na zona 1. Então, você compra o teu passe de viagem, válido diário, semanal, mensal, anual, né? Você compra com direito a circular na zona 1, ou na zona 1, 2 e 3. Quem vai contar alguma coisa aí? Tem alguém que queria falar? Não, desculpa, achei que tinha contado alguma coisa. Então é o seguinte, olha, você só circula aqui, tudo bem. Você quer ir para o aeroporto Charles de Gaulle? Você tem que ir até a zona 5, você precisa ter um bilhete que vale até a zona 5. Se o teu bilhete que você passou como turista uma semana só valia para a zona 1, você tem que comprar um complemento o dia que você estiver indo para o aeroporto lá, porque você pode ser fiscalizado embarcando, cruzando a zona 4. E cadê o seu direito para viajar na zona 4? Você não tem, né? Então, aliás, tem coisas curiosas. Eu não sei se a regra é a mesma, mas se você mora aqui, desse lado da zona 6, trabalha aqui do outro lado da zona 6, é bom se arrumar uma linha de ônibus ou uma linha de metrô que não entra nos outros anéis, porque senão você vai precisar ter um passe que te permite andar na 6 e na 5, por exemplo, digamos, para conseguir chegar lá. Se você quiser atravessar a cidade, você precisa ter um passe que te dá de 6 a 1. Se você for atravessar para chegar do outro lado da cidade, tá certo? Então, tem as suas coisas. Recife tem, como Recife é litorâneo, só tem meio círculo, não tem um anel inteiro, tem meio anel. Então, Recife tem anéis, né? Tem o mar aqui e tem anéis A, B, não sei se tem mais do que isso, com tarifas diferenciadas. Isso é uma forma de ter tarifas que variam com a distância percorrida. Não é só isso, mas é uma forma. É claro que os critérios daí de calcular a tarifa começa agora a ser mais complicado, porque não é simplesmente número de passageiros vezes tarifa única igual receita. Agora é uma somatória. Número de passageiros numa certa categoria tarifária vezes o valor da tarifa naquela categoria, né? Eu preciso pegar para o conjunto de categorias tarifárias, saber quanto é a quantidade de passageiros naquela categoria, multiplica e soma para todas as categorias. Ou seja, eu preciso fazer com que essa conta aí, no final, os valores atribuídos às diferentes categorias de tarifa, me tragam a receita que eu preciso para cobrir a parcela do custo que falta cobrir. Se teve subsídio, ótimo, etc. e tal, essa parcela é menor. Mas certamente eu vou ter que cobrir alguma parcela. Tá ok? Muito bem. Então, essa é a forma. Agora, vamos ver, então, afinal. Então, como é que, na prática, essa ideia do custo médio, como é que, na prática, se calcula a tarifa? O Cassiano, acho que pode fechar aí a enquete. Eu fechei, Orlando. Teve 31 por favor, obrigado. Está ótimo. Está ótimo. É que eu lembrei dela agora. Bom, então, pensa que qualquer planilha, veja que
Vocês estão vendo essa daqui? Espero que vocês estejam vendo. Ela se chama Cálculo de Tarifa de Ônibus Urbano. Ela é uma versão de 96, da planilha que surge pela primeira vez em 84, alguma coisa assim. Essa talvez tenha sido a última reedição, né? Mas o fato é o seguinte, tarifa não se calcula, tá? Se estima custo, se coleta dados sobre passageiros transportados e se determina qual é o valor o custo médio para o passageiro. Só que isso não é necessariamente a tarifa pública que vai ser cobrada, porque eu posso ter que arredondar ou alguma coisa assim. Então, embora eu vá falar em cálculo de tarifa, na verdade, tarifa se determina. É o prefeito que assina, no caso do município, é o prefeito que assina qual é o valor da tarifa. Ela é determinada por um documento oficial da prefeitura. Eventualmente, o prefeito atribui ao secretário de transporte, se tiver essa figura lá no município, né? Mas, na verdade, a tarifa ela é definida, ela é determinada legalmente, tá? O problema de calcular custo médio por passageiro é bem diferente, é um esforço de engenharia, economia, né? Conceitos dessas coisas para chegar lá. Então, se fixa a tarifa é fixada por uma decisão municipal, tá? Em uma decisão política, por isso que chama política tarifária, e a responsabilidade, né? Essa é uma responsabilidade estabelecida na Constituição. Dentro do município, responsabilidade da prefeitura. Dentro do Estado, se for existir uma região metropolitana, responsabilidade do órgão responsável pela agência metropolitana. Nós, aqui na região metropolitana de São Paulo, temos uma Secretaria de Transportes Metropolitanos, né? Mas quem geria o sistema em nome da Secretaria era a MTU, uma empresa da Secretaria que foi extinta agora, essa semana, né? As demais linhas entre municípios no Estado são de responsabilidade do Estado. E quando elas cruzam limites estaduais ou internacionais, são de responsabilidade da União, tá ok? A gente já sabe que, em geral, a tarifa vai ser fixada é a palavra, com base nos custos, né? Mas, porque eu tenho a obrigação de garantir o equilíbrio econômico financeiro, eu preciso arrumar dinheiro e, em geral, a tarifa é o padrão, embora a discussão da tarifa zero volte a cada 20 anos. A gente teve na época da Erundina, está com ela de volta agora. E não é à toa que, se não me engano, a pessoa que era o secretário de transporte na época da Erundina e fez a proposta de tarifa zero naquela época, é o mesmo que está assessorando o Boulos agora, com uma proposta de implementação gradual. Agora está vindo assim mais... Mas eu nunca vi explicitamente o que está sendo proposto, tá? Então é o seguinte, a tarifa fixada com base nos custos. Eu posso subsidiar e acabar com isso, né? Pagar tudo o custo e acabar com a tarifa. Mas não é a realidade de praticamente todas as cidades brasileiras. Então, aqui, continuando aí, como é que se calcula a tarifa, olhando para outras questões? Já falamos sobre arredondamento, consideração prática de arredondamento. A catraca eletrônica libera muito disso, mas, mesmo assim, eu acredito que as pessoas precisam ter uma informação que elas guardem na cabeça. Elas não vão guardar um número que não seja um número redondo, tá? Do ponto de vista de comunicação, acho que é fundamental ter um número redondo. Restrições políticas, já vimos isso, similaridades entre cidades, a cópia de tarifa, proximidade de eleição, o cara não quer aumentar a tarifa, né? Ou promete não aumentar no próximo ano. É super comum a gente ver isso, né? Ou interesses escusos, quer dizer, o próprio político tem lá algum acordo com os empresários de ônibus, que sempre são agentes importantes, que elegem vereador, elegem deputados, né? Então sempre tem uma bancada dos ônibus e coisas assim, e às vezes, o prefeito é conveniente ter algum tipo de acordo, né, com esses setores aí. Então, vira e mexe, a gente vê, às vezes, lá no Rio, né, tá super complicada a questão lá
relação entre as empresas e governo, né? E aí, olhando, quer dizer, se eu não fixar uma tarifa justa, no sentido que ela seria justa se eu estou pagando a minha parte naquele serviço lá, né? Quer dizer, digamos que o custo médio por passageiro seja considerado justo. Eu posso argumentar questões de equidade, não, isso não é justo, porque está cobrando igual do rico, do pobre, né? Posso vir com os outros elementos, mas, no mínimo, se eu tiver, pelo menos, não estou cobrando mais do que custa, ou não estou cobrando menos do que custa, que aí não é justo com as empresas, né? Então, é o seguinte, olha, se eu fixar uma tarifa para baixo do que o custo por passageiro, o que eu devo esperar? Que a empresa vai ficar super feliz? Não, tudo bem, pode deixar, eu me viro aqui com esse valor, etc. O que quer dizer eu me viro? Degradação do serviço. Ele vai reduzir custo. Como ele vai reduzir custo? Tira frota, tirou viagens, tirou frota, tira custos fixos, tirou viagens, tira custos variáveis, né? Então, ou seja, o serviço vai degradar, a gente vai ter um serviço pior. Se eu arredondar para cima a tarifa, quer dizer, acima do custo médio por passageiro, o que eu estou fazendo é transferindo renda dos usuários de ônibus para as empresas de ônibus, tá? Que pode ser, eventualmente, depois ter um acordo político com o prefeito, né? E vai passar dinheiro para a campanha, ou o dono da empresa de ônibus também é dono do jornal, da rádio, não sei o quê, na cidade pequena, e aí, então, tem um compromisso de o cara a favorecer um dado candidato, ou prefeito incumbente, né? Então, ou seja, as coisas podem acontecer, sim, tá? Então, isso tudo está no meio do caminho entre estimar custos, que é uma atividade técnica, e fixar uma tarifa. Tudo isso está no meio do caminho, tá? Muito bem, então, por que eu preciso estimar custos? E aí, o que veio? Veio isso daqui. As planilhas de cálculo, estou colocando entre aspas, mas eu vou falar cálculo também, tá ok, pessoal? Né? Mas eu estou estimando. Olha lá, o que eu digo aqui? Que essas planilhas não calculam tarifa, elas estimam custo. E, em geral, o custo médio por passageiro. Elas servem para calcular, entre aspas, uma tarifa única e suas variações. Esses descontos em relação à tarifa única, eu posso acomodar também no procedimento adotado nas planilhas. Posso calcular por linha. Só que a base de cálculo dessas tarifas é o chamado custo quilométrico, que é um custo por quilômetro. Não confundir um custo por quilômetro, que é o custo total dividido pela quilometragem percorrida, né, enquanto eu estava gastando aquilo lá, não confundir isso com um custo variável. É um custo por quilômetro. Só que o custo total tem um custo variável por quilômetro, mas um custo fixo, que eu preciso ratear por quilômetro. Se eu quiser chegar num custo por quilômetro, um custo total por quilômetro, eu preciso ratear o custo fixo pela quilometragem, né? Ele não é legitimamente um custo por quilômetro. O custo variável é um custo por quilômetro, mas o custo fixo não. Eu preciso ratear, e a gente já vai fazer isso, né? Agora, para fazer essa estimativa, eu preciso de uma série de informações. Então, olha, as planilhas começam sempre com páginas de coleta de informação. Coeficientes de consumo de combustível, dos diferentes lubrificantes e coisas assim, de consumo de pneus, etc., né? Ou sugeridos numa planilha. Isso daqui era uma planilha que vinha de Brasília, né? Com uma série de índices sugeridos. Mas a cidade poderia chegar e falar, espera aí, eu acho que o pneu aqui dura muito mais do que os 40 mil quilômetros que estavam nas primeiras planilhas de vida útil de pneu novo. Eu acho que está durando mais. Então, faça uma pesquisa de consumo de pneu na sua cidade e troque o índice sugerido na planilha, né, por esse novo índice. Isso daí era feito, em particular, para combustível, que é um item importante de custo, como a gente sabia, né? Preços, desde preço do combustível, preço do veículo, preço do pneu, etc. e tal, lembrando que as empresas não pagam o preço da bomba, né, porque elas são grandes consumidoras, elas recebem o diesel lá, na garagem dela, os salários, você precisa levantar salários, e tem gente com mais benefícios, gente com menos, então você precisa pegar uma folha de pagamento, eventualmente, e estimar salários médios daquela empresa. Dados de campo, isso daqui é levantamento de preços, é no escritório, né? Isso daqui são dados de campo.
a frota, quer dizer, saber qual é a frota que de fato está operando, né? Ou a frota que está operando, mais uma frota reserva, que sempre precisa ter para, seja complementar o serviço em dias de alguma razão que a demanda está maior, ou o congestionamento está maior, né? Então, eu preciso ter frotas reservas também para poder fazer manutenção do restante da frota, para eles substituírem a frota em manutenção, e isso daí, a frota, eu preciso saber ela por idade, porque lembram, os custos de depreciação e remuneração variam com a idade do veículo. Então, eu preciso saber quantos ônibus tem em cada idade, e, obviamente, por cada tipo de veículo. Tem um ônibus, micro-ônibus, o padrão, o do articulado, o biarticulado, tem uma série de categorias de veículos, e cada um tem o seu preço. Cada um vai ter, a empresa vai ter um perfil etário para cada um dessas categorias de veículo, ou seja, mas isso é dado de cadastro da empresa ou de fiscalização na rua, porque tinha caso de empresa que lançava, a empresa de Osasco operava em Osasco e operava a linha metropolitana para São Paulo, tá certo? Ela lançava os veículos nas duas contas, ela tinha uma frota, mas ela cobrava essa frota de São Paulo, cobrava essa frota do transporte metropolitano, tá? Então, ou seja, e aí era um caso de fiscalizar na rua, os ônibus eram pintados, esse ônibus é do município de Osasco, que era para o cara saber, um fiscal poder reconhecer que a frota estava operando no lugar correto, né? Outro dado de campo, quilometragem percorrida no período. Hoje tem GPS para todo mundo, mas a quilometragem ainda é basicamente controlada como extensão de linha vezes número de viagens realizadas em cada linha, né? Então, eu tenho que ter um controle de viagens realizadas. Isso o motorista faz, tem equipamentos hoje em dia para ele registrar o encerramento da viagem, a partida da próxima viagem, isso hoje em dia é mais tranquilo, né? Mas, ou seja, eu preciso saber a quilometragem, e não só aquela quilometragem em serviço, mas a gente já falou em outras aulas sobre a quilometragem ociosa, da garagem até o terminal, do terminal até a garagem, eventualmente de transferência entre terminais, para trocar de linhas, né? Eu preciso saber a quilometragem por tipo de pavimento. Lembre-se que vias não pavimentadas, o consumo de combustível, pelo menos, ele é aferido, isso daí, né? As planilhas, em geral, elas mostram lá uma estimativa de consumo de combustível em vias não pavimentadas. Então, se a tua cidade, os ônibus circulam em uma proporção importante de vias não pavimentadas, você precisa levar isso em conta, porque o consumo de combustível vai ser diferente. E, obviamente, o outro dado que está em campo também, não está em nenhum escritório, é quantos passageiros estão sendo transportados no período, né? Seja o mês, seja o ano, e eu preciso saber isso por tipo de tarifa, tá? Porque eu vou precisar calcular os tais dos passageiros equivalentes. Pagou metade, contou metade para a receita, tá certo? Então, além desses dados, sejam dados de escritório, sejam dados de campo, tem uma série de outras coisas que são definições, às vezes chamadas de parâmetros de cálculo, que não são parâmetros coisa nenhuma, porque são dados que variam. Quer dizer, passageiros equivalentes, depende do número de passageiros por categoria de pagamento, por tipo de tarifa. Não tem nenhum parâmetro de cálculo, é um dado que vem de campo. Aí tem esses outros itens que a gente vai ver, provavelmente na próxima aula, né? O chamado IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro, o PMM ou PMA, que é o percurso médio mensal, ou percurso médio anual, percurso médio diário, seja o que eu quiser, né? Que é o quanto, em média, os veículos rodam. Fatores de utilização, que são os números de motorista por veículo, número de cobrador por veículo, número de mecânico por veículo, número de secretária por veículo da frota, né? As porcentagens de encargos de leis sociais, tá? Então, vida útil de pneu, de veículos, vida útil de pneus, valor residual dos veículos, número médio de recapagens por pneus, os tributos sobre a receita das empresas, ou seja, isso daqui, IPK, PMM, são dados de campo, na verdade, porque é quilometragem dividida pela frota, passageiros divididos por quilômetros. São dados de campo, não tem nada de parâmetro de cálculo, eles são variáveis. A gente vai ver na próxima aula que, antigamente, era assim, o cara fazia uma pesquisa de IPK,
fazia uma pesquisa de IPK, e durante 10 anos o IPK de São Paulo era 3,33. O IPK de São Paulo está mudando diretamente, porque o número de passageiros e a quilometragem rodada está mudando diariamente, né? Então, não tem nada de parâmetro de cálculo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando eu vou mostrar a formulinha que essas planilhas usam para calcular a tarifa. Elas não fazem custo total dividido por número de passageiros, né? E o custo total, a gente viu, é aquela coisa super simples. Custo fixo, mais custo variáveis da quilometragem. Na verdade, a gente vai ver que tem uma manipulação dessa fórmula aqui até chegar na fórmula que é usada nas planilhas. Tá bom? 11 horas, então chegamos aqui. A semana que vem eu preciso terminar essa parte e eu espero fazer um exercício com vocês, tipo uma continuidade daquele que a gente fez na outra aula. Então, deixa eu interromper aqui a... Orlando, você estava falando que interromper, tem duas perguntas no chat aqui, da Ana Luísa e do Murilo. Então, peraí. Deixa eu ir no chat. O que tem no chat aqui? Não, cliquei errado. Chat. Professor, desculpe interromper. Uma pergunta sobre tarifa por sessão, mas pode responder. Eu entendo que a tarifa por sessão seria difícil de se controlar em ônibus, mas quais seriam as dificuldades de aplicar isso para o metrô, por exemplo? Tirando da análise toda a questão social de se essa solução é a mais justa ou não para toda a sociedade, seria muito complicado, por exemplo, adaptar as catracas de saída para que tenhamos passar o bilhete único também. Talvez o bilhete unitário pagar o preço cheio, não sei. Controle na saída é coisa rara. Washington e Londres, eles estavam implantando em Londres quando eu estava voltando de Londres, que eu morei lá. Londres faz, Orlando. O Londres está, Cassiano. Isso, eles fazem. Controlando a saída. Eles estavam instalando as catracas na época que eu estava voltando de lá. Paris, não. Paris, não. Você precisa guardar o bilhete, mas você passa direto pela catraca. Washington, você precisa colocar o bilhete e registrar a sua saída, né? Então, isso é incomum. Isso daí, obviamente, abre outras possibilidades. Essas cidades que controlam, a tarifa é dependente do par de estações que você viajou. Você viajou entre duas estações mais próximas ou algum outro critério, você paga menos do que você viajar entre duas estações mais distantes. Tá? Então, ou seja, sim, isso permitiria ter estruturas tarifárias mais complexas e relacionadas com distância de viagem. Mas é incomum, é incomum. Eu não sei se as nossas catracas aqui seriam adaptáveis a uma estrutura como essa. E não sei se, culturalmente, a essas alturas do campeonato, como é que a gente encararia isso daí. Tá? Bom, por enquanto, essa é a minha resposta. Aí tem outra. Aí também, quais seriam as consequências pensando na integração das tarifas de metrô e ônibus? Complicaria, né? Porque daí você vai estender esse mesmo critério de distâncias para os ônibus, ou os ônibus permaneceriam com um valor fixo. Se ele permanecer com um valor fixo, talvez seja até mais fácil, mas se você estender o critério, aí você passa a ter uma estrutura bem complicada, né? Aqui tem uma pergunta do Murilo, se é possível controlar pertencimento da frota ao município X ou Y por meio do localizador dos ônibus. Hoje em dia é. Quer dizer, você pegar um ônibus, o GPS de um ônibus circulando em outro município, você tem elementos para ir em cima da empresa e ver que ela está fazendo algo que não devia, né? Eu acho que é isso daí. Hoje em dia, sim. Mas a gente tem uma história e o setor é um setor que tem uma imagem complicada, assim, sabe? Né? O Rio de Janeiro é o exemplo do que visivelmente está se assistindo essa relação perniciosa, né, entre as empresas de ônibus e o poder público. E lá tem a coisa de que
o poder municipal quase que se confunde com o estadual, assim, né? Quer dizer, o peso do estadual, tem muita linha metropolitana no Rio, e elas, no fundo, estão atendendo a cidade do Rio de Janeiro também. Então, é um sistema bem complicado. Mas eu acho que eu não saberia... Bom, essas eram as respostas aqui. Tá? Acho que o Murilo queria falar alguma coisa, se abriu... Murilo. Professor, sobre isso que a Ana perguntou, sem levar em conta também a discussão política em torno disso, mas só o funcionamento, né? Me parece que seria interessante, por exemplo, isso de... Então, você passa o seu bilhete, né, quando você vai adentrar o sistema de metrô. E aí, você passando ele para sair, eu não sei se é feito assim, tá? Mas que parece uma ideia boa. Talvez já seja isso que é feito. Então, você passa quando você entra. Aí, se você passa quando você sair da estação, aí você interromperia a cobrança, né? E agora, se você esquecesse de passar, se você não passasse na saída, ou ficasse o dia inteiro, enfim, né? Se o cara pulasse e, tipo, pulasse a catraca lá na saída, no limite, assim, né? Aí ele cobraria o máximo tarifa diária, entendeu? Parece uma solução interessante, assim, né? Então, tipo, o máximo que é cobrado um dia é uma tarifa diária. E aí, o cara passando na entrada e na saída, ele cobra só o trecho. Parece uma coisa interessante, assim. Quer dizer, mas espera aí, você está partindo do princípio, você está propondo uma solução para pegar um infrator, o cara que vai pular a catraca. Não, eu tô colocando uma solução para cobrança de trecho, né? E aí, tipo, caso, sei lá, aconteça alguma coisa, o cara... Ou ele ficasse rodando no metrô o dia inteiro, por exemplo, se não pulasse no metrô o dia inteiro, teria uma tarifa técnica, entendeu? Diária. Quer dizer, você pode fazer isso, mas também você pode penalizar o cara de outra forma ou não penalizar. Não penalizar, acho que eu expressei mal, mas estamos trabalhando na exceção, quer dizer, primeiro, implantamos... É um exemplo ruim que eu disse, mas, tipo assim, se o cara rodasse o metrô o dia inteiro, então, por exemplo, se ele colocasse uma tarifa limite... Por que o cara faria isso? Por que o cara faria isso? Quer dizer, veja, uma coisa, um dos problemas de algumas cidades que nos anos 70 testaram a adoção de tarifa zero é que os ônibus viraram casa de sem-teto. Tá? Então, assim, quer dizer, por que você está imaginando que alguém... Quem é esse personagem que passaria o dia inteiro no metrô? Quer dizer, você precisa... Não, mas não é isso que eu quero incentivar, tipo. Né? Quer dizer, faz que nem estacionamento de shopping. Perdeu o cartão, você cobra um valor mais alto. Quer dizer, é um critério parecido. Pois é. Por exemplo, se fosse o bilhete... Por exemplo, se fosse o valor máximo diário do metrô, R$10, que é um valor alto, assim, né? É maior do que uma viagem. Se fosse o valor R$10. Só que aí... então, por exemplo, se o cara decidir ficar andando de metrô o dia inteiro, ele passar às 8 da manhã e passar às 9 da noite... Aí o máximo que ele, entendeu? O máximo que cobraria seria isso. Agora, se ele decidir fazer um trecho único, ele passando na entrada e na saída, e se ele percorresse o número normal de estações, sei lá, 8 estações, 10, que é longo, mas é normal, aí ele cobraria só o trecho, entendeu? Tipo, acho que isso que eu tava querendo colocar em discussão, assim. Uma cobrança teto limite, assim, diária. Eu acho que você está trabalhando com exceção que sujeita ainda a uma super mudança que vamos controlar na saída. Quer dizer, são duas coisas, uma que é improvável e a outra que é o caso excepcional. Precisa ter um critério para o caso excepcional, mas eu não me preocuparia com isso daí, assim, não daria a importância que você está dando agora, né? Mas, quer dizer, e de forma geral é isso, eu nunca ouvi falar que o nosso metrô aqui tivesse alguma intenção de fazer um controle. Tá? Existem lugares no mundo, quer dizer, eu lembro de pegar isso em algum lugar nos Estados Unidos. Você, quando usava um metrô, você tinha direito a pegar um papelzinho e que no intervalo de meia hora, alguma coisa assim, você podia dar para o ônibus. Era uma integração feita de uma maneira rudimentar, né? Mas também não tinha o controle da saída, não. Mas, na verdade, tem o seguinte, essa coisa de... Eu contei já como é que era em Londres, quando tinha o cobrador que girava uma manivela e emitia um bilhete, que era assim, isso era época até anos 70, em Londres era assim, ele tinha um cobrador no ônibus, ele via quem entrava,
aí ele se dirigia a essa pessoa e perguntava onde ela ia descer. Aí ele girava a manivela e ia imprimindo uma montanha de bilhetes, de forma que ele dava para o cara uma linguiça, que era proporcional à extensão da viagem do cara. Quer dizer, ele via onde o cara tinha embarcado, perguntava pelo local de desembarque, e aí ele girava uma manivelinha e ia imprimindo uma tirinha. Aí ele rasgava e dava para o cara, e aquele era o comprovante que o cara tinha direito a viajar lá. Né? Então, isso daí está tudo superado. Era interessante, era curioso. Mas como é que o cobrador subia e descia a escada no ônibus de 2 andares, se mantinha equilibrado e fazia essa cobrança lá em cima, onde chacoalha mais do que embaixo, né? Então, mas era isso daí. Isso eu cheguei a tomar ônibus assim. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. A gente se encontra na quinta-feira que vem. Eu dou aula quinta-feira que vem. Cassiano, só tem uma última pergunta da Ana, mas acho que a gente pode deixar para a próxima aula, né? Que ela pergunta, eu vou salvar aqui, fica salvo no meu registro, que é sobre como que a diferença da idade da frota afeta o equilíbrio econômico-financeiro, sendo que a tarifa é igual. Mas eu acho que podemos deixar para a semana que vem. Podemos deixar para a próxima aula. Podemos deixar para a próxima aula. Tá, vamos só lembrar disso, tá, Ana? Okay. Eu vou interromper a gravação.